Paz do Senhor, irmãos. Mas eu vou deixar aqui uma reflexão breve para os irmãos. Estive pensando hoje, ontem, anteontem, em meio a essas adversidades que surgiram e tantas outras que nós já passamos, tem como aprender lições em meio às adversidades. Quando nós olhamos para a Bíblia, isso está repleto de exemplos. Vários servos de Deus, olhando para a Bíblia, eles aprenderam lições preciosas em meio às adversidades. Eu vou citar somente 3 personagens para os irmãos. E de forma bem sintética, vou falar sobre as lições que eles aprenderam. O primeiro personagem bíblico é Abraão. Dentre vários outros textos, nós vemos lá no Êxodo capítulo 6, versículo 3, que em meio a tantas adversidades pelas quais Abraão passou, repito, no Êxodo 6, verso 3, parte A, ele aprendeu e conheceu um atributo incomunicável de Deus. E porque Deus manifestou-se a Abraão como o Todo-Poderoso. Quer dizer, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai é uma palavra hebraica que tem muito a ver com seio materno, isto é, onde o bebê se acalenta, onde o bebê para de chorar, onde o bebê sente o calor da mãe, onde o bebê sente proteção. Então Deus manifestou-se a Abraão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, um atributo incomunicável, um dos atributos incomunicáveis de Deus. Esse é um atributo incomunicável. Então, louvamos a Deus pela vida de Abraão, que nos ensina essa lição. Em meio à adversidade, ele conheceu e aprendeu sobre Deus, que Deus é o que nos acalenta, o que nos protege, o que nos guarda. Ele é o nosso todo-poderoso Deus. Tem mais. O outro personagem é Moisés. Moisés aprendeu em meio a tantas adversidades 2 situações distintas, que está no Êxodo, capítulo 14, versículo de 1 a 4, depois os versos 5 a 9, depois lá no capítulo, ou melhor, no versos 10 a 12 e por aí vai. Leia o capítulo 14 do Êxodo, que você vai perceber esses 2 princípios fundamentais. Primeiro, Moisés percebeu que Deus nos guia para lugares apertados, lugares de aperto. E segundo princípio, em lugares de aperto ou lugares apertados, Deus ainda nos dá o escape. Mesmo em meio a lugares difíceis, de aperto, Deus ainda assim nos dá o escape. E Moisés aprendeu isso. Aprendeu e muito bem. Vamos a um outro personagem. O outro personagem é Jonas, o profeta. Jonas aprendeu uma lição preciosíssima em meio à adversidade. Adversidade por quê? Ele viveu uma situação adversa, uma situação conflitante. Ficou até bravo, porque Deus poupou a vida dos ninivitas. Mas ele aprendeu atributos comunicáveis de Deus. Primeiro, Deus é compassivo. Precisamos ser compassivos. Deus é misericordioso. Precisamos exercer misericórdia. Deus é paciente. Precisamos exercer paciência. Deus é amoroso. Como falta amor em nossas vidas para com o próximo. E Deus se arrependeu. Claro que esse arrependimento de Deus quando nós olhamos para a Escritura, a gente percebe de uma outra forma, não é da forma do nosso arrependimento, mas Deus mostrou com isso que nós também devemos nos arrepender quando erramos. Não estou dizendo que Deus errou, por favor, mas quantos de nós erramos e não nos arrependemos? Quantos de nós pecamos e não nos arrependemos? Quantos de nós, às vezes, por egoísmo, por presunção, por arrogância, não damos
meia volta, marcha ré no carro, não pensamos, entende? Olhando por esse prisma que eu vejo essa situação que Deus nos ensina através da vida de Jonas. Então, Jonas aprendeu atributos comunicáveis de Deus, que nós também podemos exercer, e muito bem, para seguir os passos de Cristo. Aprendamos, porque isso é muito bom para a nossa vida. Então está aí o exemplo desses 3 personagens. Claro, isso é só a ponta da corda, né? Vocês podem ler os textos, por favor. Leia o livro do profeta Jonas. Leia o capítulo 6 do Êxodo para você entender melhor. E leia, claro, todo o Êxodo, todo o capítulo 14 do Êxodo também para você entender melhor sobre Moisés. Que Deus os abençoe, os ajude e vamos, né? Até Deus permitir que estejamos juntos novamente para congregarmos e cultuarmos ao Senhor e falarmos amplamente a palavra em nome de Jesus. Um abraço a todos, Deus os abençoe e excelente noite. Continue orando uns pelos outros e se cuidando em nome de Jesus.